Provocando tristezas. Há muitas pessoas que não se importam de provocar tristeza no coração dos outros. Suas atitudes, suas palavras, o seu comportamento, o seu temperamento, tudo é uma provocação de tristeza no coração das pessoas. Sejam elas da sua própria família, do lugar onde trabalha e, infelizmente, até na igreja. Como tem andado o seu comportamento? Você tem provocado alegria por onde passa ou tem provocado tristeza, ódio, briga, confusão e dissensão? Nós somos desafiados a sermos o sal da terra e a luz deste mundo. Por isso, não podemos ter atitudes conscientes que vão entristecer o coração das pessoas, ainda mais por coisas fúteis e pequenas. Pode ser que seja necessário, sim, chamar a atenção de alguém, corrigir, disciplinar, mas que tudo seja feito em amor e que sempre haja um bom motivo cristão para tais feitos, e não o nosso orgulho, as nossas manias de querer estar por cima dos outros. Hoje em nossa devocional, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos da igreja de Corinto que ele não queria lhes provocar tristeza. Vamos lá então? Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui, e vamos a mais uma devocional. A de hoje o tema será Provocando Tristezas. Vamos ao texto bíblico? Vamos ler em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Por isso, resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Irmãos e irmãs, como já disse a vocês, a 2ª carta de Paulo aos Coríntios é uma reconciliação do apóstolo com a igreja, pois muitos daquela comunidade sentiram-se ofendidos pelas exortações dele em sua primeira carta. Aqui no capítulo 2, Paulo então esclarece que não queria visitá-los para lhes provocar tristeza, pois eles eram a sua alegria, e se ele fosse até a igreja e todos estivessem tristes com ele, ele também ficaria triste em seu coração. Segundo o que Paulo diz a eles, ele tinha um amor muito profundo àqueles irmãos. Tanto é que escreveu essa carta com aflição, com angústia de coração e com muitas lágrimas. Paulo queria a reconciliação, não que ele estava se desculpando pelo que havia escrito e exortado a igreja, pois ele estava sendo usado por Deus e aquilo foi necessário. Mas como bons cristãos, devemos ter o coração aberto e não ficar guardando mágoas, ainda mais quando a correção é para o nosso bem-estar espiritual e para a nossa salvação. Aqui ainda nesse capítulo, ele trata de aconselhar a igreja a restituir a alegria de uma pessoa que havia sido corrigida pela igreja por suas atitudes contra a pessoa do apóstolo Paulo. Ele diz que a pessoa é digna de perdão e de compreensão e não poderia ser dominada por excessiva tristeza. Essa atitude é uma atitude cristã e, fazendo isso, o diabo não iria ganhar vantagem sobre eles, segundo o que o apóstolo diz, derrubando alguém do nosso batalhão de guerra contra as forças das trevas. É preciso sim a disciplina e a correção na igreja, mas é muito mais importante a reconciliação e o perdão, para não provocar feridas no coração das pessoas contra a igreja de Cristo. E no final, Paulo trata a respeito do nosso testemunho cristão quando praticamos tais coisas, pois nós somos como um bom perfume de Cristo para esse mundo que anda em tantas podridões. Mas eu quero meditar e refletir sobre o início desse capítulo aqui na carta, onde ele diz que não queria provocar tristeza no coração daqueles irmãos. Nós podemos aprender muito com essa postura.
Podemos aprender muito com essa palavra do apóstolo Paulo. Podemos aprender a não provocar tristeza no coração das pessoas. Muitas vezes, nem nos importamos com isso. Às vezes, criamos até alguns ditados que mostram nossa personalidade pronta para atacar os outros. Tipo aquele assim, quem pode mais, chora menos. Ou seja, se eu tenho mais poder, eu é que vou fazer os outros chorarem. Misericórdia. Isso não é a atitude de um cristão. Nós não fomos chamados para entristecer os outros. Não fomos chamados para adoecer as pessoas. Não fomos chamados para fazer os outros chorarem. Fomos chamados para abençoar vidas, para mostrar-lhes o caminho da verdade, mostrar-lhes o caminho da verdadeira alegria que é Cristo. Por isso, muitas vezes é melhor ficarmos quietos do que ficar falando algo que entristeça as pessoas. Se por acaso soubermos que entristecemos alguém, o caminho é o perdão, é o pedido de desculpas e o arrependimento verdadeiro. E não é fazer isso só para aqueles que temos alguns interesses, não, irmãos, mas fazermos para todos que porventura ficarem tristes conosco. Somos muito tentados a falar o que vem à nossa cabeça. Somos tentados a ter comportamentos que apenas satisfazem a nós mesmos. Muitas vezes, não nos preocupamos com o que vai ferir o nosso semelhante, com o que vai ofender a outra pessoa. Volto a te dizer, a vida cristã não é assim. Não devemos falar, agir ou praticar coisas com outras pessoas que não gostaríamos que fizessem conosco da mesma forma. Então, coloque-se no lugar do outro quando você for falar ou agir. Veja, analise, pense, ore para perceber se não vai provocar tristeza no coração de alguém. Um coração entristecido é como uma porta trancada, nos diz lá em Provérbios. É assim que Satanás ganha vantagem sobre nós. Faça o possível para amar as pessoas e se importar com elas, pois é assim que você gosta que todos lidem contigo, não é verdade? Então, que Deus nos abençoe, faça o possível para não entristecer ninguém, tá bom? Vamos orar ao Senhor e logo depois nós vamos fazer o nosso momento de intercessão. Acompanhe conosco a oração. Pai querido e bondoso, em nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã e por essa palavra de exortação, Pai. O exemplo que o apóstolo Paulo nos deu, que ele não queria entristecer o coração dos irmãos, que nós também possamos pegar, Pai, esse princípio para a nossa vida e, ó Deus, fazer o possível para não entristecer ninguém com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso temperamento, Pai. Às vezes ofendemos as pessoas com as palavras, ó Deus, entristecemos o coração com as nossas atitudes. Tenha misericórdia, nos perdoe e nos ajude a termos uma verdadeira postura cristã, meu Pai. Em nome de Jesus, claro, Pai, que terão momentos que teremos que corrigir as pessoas, ó Deus, teremos que disciplinar com palavras, mas que tudo seja feito em amor, visando o reino de Deus, não visando a nossa própria vida ou a nossa própria vontade ou o nosso bel prazer. Em nome de Jesus, recusamos isso, Pai. Queremos ser instrumentos do Senhor de alegria, alegria no coração de todos aqueles, Pai, que precisam ser salvos e daqueles que já são salvos também. Que nós possamos ser provocadores de alegria no coração das pessoas. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. E agora nós vamos interceder uns pelos outros. Eu não sei, Pai, o que tem acontecido com meu irmão e a minha irmã, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. Antes mesmo que o pedido viesse à nossa boca, o Senhor já sabe o que estamos precisando. Mas nós colocamos diante de Ti aqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo com enfermidades, com problemas espirituais dentro da sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo o mal, o Senhor repreenda toda a dor, todo o sofrimento, toda a luta e batalha, as muralhas, as montanhas que têm aparecido na frente do Teu Filho. Quantos obstáculos, quantas dificuldades, ó Deus, para o Teu Filho resolver uma coisa até que simples,
mas o Senhor pode mudar, o Senhor pode agir, o Senhor pode fazer a diferença na vida dessa pessoa, desse meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus, ó Deus, acampa teus anjos ao redor dessa pessoa, ao redor dessa família. Oramos por aqueles que estão desesperados na situação financeira, talvez desempregados ou trabalhando, mas o dinheiro não está, Deus, sendo o suficiente. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar, teu servo, tua serva possa arrumar um meio, Deus, de ganhar uma renda extra, sem comprometer a família, o tempo com a família, o tempo com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa colocar no coração do teu filho sabedoria, inteligência e capacidade para ser uma bênção, em nome de Jesus, meu Pai. Oramos pelos jovens, pelas crianças, abençoe aqueles que estão para se casar, estão noivos, aqueles que querem um casamento, abençoa, para realmente, Deus, aparecer um esposo, uma esposa para esse filho que está clamando ao Senhor. Oramos pelos casais, aqueles que já estão casados, passando lutas e aflições em suas famílias, problemas com os filhos, problemas financeiros, problemas entre o casal, que o Senhor possa ajudar em nome de Jesus. Oramos por aqueles que têm clamado por libertação. Quebra as cadeias, derruba as muralhas, repreende os demônios, Pai. Manda embora toda a força do mal. Proteja-nos como a redoma de fogo do Senhor, meu Pai, para que nenhuma seta do inimigo venha agir, operar e, ó Deus, nos atrapalhar a vida contigo. Assim oramos, meu Pai. Te agradecemos por tudo e colocamos nossas vidas em suas mãos. O nosso dia seja cheio de bênção, cheio de luz, cheio de vida, meu Pai. Tira toda a tristeza no nosso coração e nos ajude a não provocar tristeza no coração de ninguém. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Que palavra abençoada, né, irmãos? Deus seja louvado. Eu fico maravilhado com as inspirações que a palavra de Deus nos traz. Então, compartilhe essa mensagem. Não deixa de se inscrever nos nossos canais, não, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. Eu desejo a todos vocês, meu irmão, minha irmã, um bom dia na paz do Senhor Jesus.